Nesse domingo, a gente vai fazer junto o último planejamento de trabalho do ano de 2023. E é um planejamento especial porque ele marca a conclusão de uma meta. Em janeiro de 2023, eu comecei com a ideia de fazer um planejamento por dia, todos os dias do ano. E só no meio do caminho que eu fui entender como era difícil, porque nós temos cenários de competições pausando, começando, data FIFA, intervalo de viagens de jogadores para seleções, aonde enxuga-se muito a grade de trabalho, surgem competições que a gente não tem tanto conhecimento, mas que eu sei que é importante comentar alguma coisa porque tem sempre alguém querendo apostar todo dia, fazer alguma coisa todo dia, e às vezes uma palavra de alerta, um conselho, provavelmente deve ter feito você fugir de uma pegadinha ou evitado com que você tenha perdido dinheiro. Então esse foi o meu objetivo, tentar fazer um vídeo de planejamento todos os dias. Eu não sei se eu vou conseguir manter essa meta no ano que vem, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estar aqui todos os dias de manhã fazendo esse planejamento me torna um profissional melhor. Não é pelo dinheiro que o YouTube me dá, até porque em relação a anúncios o YouTube tem pagado cada vez menos. E obviamente quando compara com o que eu consigo ganhar no mercado do trade é imensamente diferente, né? Mas estar preparado todos os dias, vir para cá e consumir o conteúdo que eu falo com vocês, eu me preparo para falar com vocês. Eu estudo as equipes, eu conheço a fundo algumas características das equipes. Isso me deixa mais preparado para chegar no mercado, para enfrentar outros traders que são melhores do que eu e que cada dia mais eu tento bater de frente. Então, gravar o BDM é uma espécie de agradecimento pelo que vocês, obviamente, fazem comigo, né? Me tornam um profissional melhor, mas é também uma forma de me preparar mais, de chegar cada vez mais capacitado dentro do mercado. E eu espero que eu tenha conseguido te ajudar ao longo desse percurso, não a ganhar dinheiro, mas a não perder, a identificar oportunidades, a identificar pegadinhas, a entender que dá para fazer isso aqui de uma maneira mais profissional, né? Eu estou sempre evitando atrito com pessoas que divulgam a nossa área de maneira mais recreativa, porque cada um sabe de si. Mas eu não acredito em bingo, em dupla, em tripla, em bilhete. Eu não acredito. Para mim, isso não vai levar você a lugar nenhum. Mas também não critico, só tento mostrar o meu lado para que você pense, poxa, se não está dando certo, talvez se eu fizer diferente, eu possa ter resultado. Então, meu conselho para você nesse ano de 2024, e eu espero que seja um ano de muita saúde para você e para sua família, é que se algo não vem dando certo, talvez seja a hora de você eliminar e começar a fazer um pouco diferente, principalmente pensando na sua saúde financeira. Deixa um pouco de lado o desejo pela aposta, o anseio por clicar o tempo todo, começa a pensar como é que um profissional trabalharia. Ou mesmo que você não queira ser um profissional, como é que mesmo de forma mais recreativa eu posso tomar atitudes mais coerentes? Será que as cotações que eu estou trabalhando, esmagadíssimas, elas vão me dar resultado no longo prazo? Será que não está na hora de eu pensar em algo um pouco diferente? Será que não está na hora de aprofundar o meu conhecimento, não ficar dependendo de pessoas, me passando tips, me passando dicas? Ah, mas eu não tenho tempo, Theo. Bem, cada um sabe de si, mas o meu objetivo por aqui é te deixar cada vez mais preparado para os mercados. E essa é a minha forma de te agradecer, te deixar cada vez mais preparado, do jeito que eu chego cada vez mais preparado nos mercados. Então, às vezes, o BDM ele é demorado, ele é chato, ele é cansativo, ele é maçante, mas ele nunca é em vão. Sempre quando a gente pega um jogo importante, que pode ter ali algum fio de pegadinha, a gente vai mais a fundo, a gente tenta identificar para que, pelo menos, a gente não tome tanto susto. Pelo menos, quando acontecer, a gente saiba agir, né? Às vezes a atitude vai ser não fazer nada, às vezes vai ser não fazer besteira e às vezes vai ser tomar a decisão correta dentro dos nossos métodos, tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento para você e vamos começar esse PDM, onde a gente vai falar sobre Fulham e Arsenal, o Arsenal que vem de um vacilo, não vou dizer uma zebra, porque o West Ham vinha jogando muito bem contra os grandes, mas vem de um vacilo, um time que quer ser campeão, não pode perder ponto dentro de casa, acabou perdendo de 2-0. O Fulham também vem de um vacilo contra uma equipe que briga lá embaixo na tabela, que é o Burnley, e também perdeu para o Bournemouth, 2 derrotas seguidas. E temos o Tottenham contra o Bournemouth, o Tottenham que tomou um cacete do Brighton por 4-2, um duelo frente a frente entre De Zerbi e Postecoglou. O De Zerbi deu um nó tático no Postecoglou, taticamente falando. Foi realmente uma atuação impressionante do Brighton sobre o Tottenham. Poucas equipes conseguiram anular tanto o Tottenham daquela maneira. O Bournemouth vem de 4 vitórias consecutivas e ele não perde há 7 partidas, inclusive com vitórias contra Newcastle, empate contra o Aston Villa, vitórias contra o United, o Forest, o Crystal Palace e agora o Fulham, que vai enfrentar o Arsenal. Então, um dia bem interessante com 2 favoritos que vão enfrentar aqui 2 pedreiras. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse último dia do ano, esse domingo, dia 31 de dezembro.
Já que a gente terminou a nossa introdução com o Tottenham, vamos começar. Os dois jogos são no mesmo horário, vamos começar com o Tottenham e Bournemouth. A primeira dica que eu te dou aqui é não olhar para essa cotação do Tottenham e abraçar o Tottenham sem antes entender o contexto desse jogo, tá? O Tottenham liderou a Premier League por 3 rodadas. Realmente é um time que já tem um estilo de jogo. O Richarlison vem tendo mais aptidão para o gol, né? Esse jogo contra o Brighton, ele teve 2 gols anulados, estava um pouquinho impedido. O Tottenham realmente tomou um nó tático da equipe do Brighton, mas essa goleada não apaga o bom trabalho que o Postecoglou vem fazendo, né? Acontece. Isso aí, quando você é colocado frente a frente a um excelente treinador como o De Zerbi, uma hora você vai acabar tomando um nó tático. Mas essa cotação do Tottenham ela não está aí porque o Tottenham tomou uma goleada do Brighton. Essa cotação está aí porque o Bournemouth cresceu muito, principalmente nos últimos jogos. E eu privilegio muito, eu dou muita atenção para o momento. Vocês sabem disso. Então, essa cotação do Tottenham já está 1,80 aqui em outros locais e você vai provavelmente encontrar essa cotação no Exchange a 2, próximo de 2, né? Mas eu te aconselho a tomar muito cuidado. Primeiro vamos entender o momento do Bournemouth. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E nos últimos 7 jogos invicto, o time empatou contra o Aston Villa, venceu fora de casa Sheffield United, que o Aston Villa vacilou para vencer, Crystal Palace, que o City não conseguiu vencer, Manchester United, que o Aston Villa não conseguiu vencer, e o Nottingham Forest, que o Newcastle não conseguiu vencer. Então o Bournemouth vem de 4 vitórias consecutivas fora de casa, marcando 2 ou mais gols por jogo. Não é uma equipe boba, não tá de bobeira, como eu gosto de falar. O Tottenham é bom? O Tottenham é bom dentro de casa. O Tottenham vem de vitória contra o Everton e contra o Newcastle. Essa vitória contra o Newcastle aqui, talvez tenha sido no momento onde o Newcastle estava um pouco desfocado por conta da Champions, mas venceu a equipe do Everton, passou aperto, mas venceu. Porém, acredito aqui que o mercado está considerando esse bom momento do Bournemouth. Então eu te aconselho não abraçar essa cotação do Tottenham sem antes entender esse contexto todo, vamos entender juntos, e obviamente sem assistir um pouco do jogo para que a gente consiga entender se o Tottenham consegue segurar essa fase excelente do Bournemouth. O Tottenham em casa saiu na frente em 89% dos jogos. Isso é impressionante na Premier League, tá? Uma equipe que realmente no primeiro tempo é uma equipe que realmente tem uma iniciativa muito grande. Não falhou em marcar em nenhum jogo, porém tem sofrido gol em quase todos os jogos. A média do Tottenham é de mais de 1,3 gols sofridos por jogo. O Bournemouth não sai tanto na frente comparado ao Tottenham, mas o número de 56% é alto. Não tem tantas vitórias assim, conseguiu as únicas 4 vitórias nos últimos 4 jogos, ou seja, o momento realmente é muito bom. Falhou pouco em marcar, o número de gols marcados é muito parecido, mas tem o número de gols sofridos um pouco maior do que a do Tottenham. Chega a 2,2 de média a equipe do Bournemouth. No primeiro tempo, o Tottenham é ligeiramente melhor. Quando eu falo ligeiramente, o número de vitórias é um pouquinho maior, o número de derrotas é 0, o número de gols marcados é um pouco maior e o número de gols sofridos é 3 vezes menor. Então, no frigir dos ovos, como eu gosto de falar, na hora de olhar assim um pouco mais atento, dar um zoom nas informações, o Tottenham é levemente superior. No segundo tempo, o Tottenham continua vencendo mais, porém o número de derrotas é igual, o número de gols sofridos é muito parecido e o time do Bournemouth marca mais do que o Tottenham no segundo tempo. Então nós temos o pior momento do Tottenham na segunda etapa e esse pior momento equipara muito os dois times na segunda etapa. Aonde o Bournemouth tem tido dificuldades? Na bola aérea. E o Tottenham utilizou essa bola aérea para achar um gol contra o Brighton. Então pode ser sim um caminho por aqui. Nos momentos dos gols, olha que curioso. Isso aconteceu bastante no jogo contra o Brighton. O Tottenham marca bastante a partir dos 80 e também a partir dos 70 minutos o Tottenham sofre quase 60% dos seus gols. Então é uma equipe que tem dificuldade de proteger a vantagem, né? Mas também marca nos últimos minutos. Já a equipe do Bournemouth tem dificuldade do meio para o final do primeiro tempo e também nos últimos minutos de jogo. Também pode ser um jogo interessante para quem gosta de trabalhar o mercado de gols, um over limite, desde que o jogo esteja, obviamente, desempatado e bastante corrido. Se você é um trader por aqui, essa cotação do Tottenham realmente é muito chamativa, mas a gente precisa respeitar o Bournemouth, que não é um adversário bobo. Já foi. Hoje, pelo visto, não é mais. E o momento do Bournemouth é muito bom. Porém, temos que pesar também essa goleada sofrida do Tottenham para o Brighton. Isso vai ser cobrado, pode ter certeza disso. Então talvez o Tottenham entre um pouco mais ligado e a gente, quem sabe, possa aproveitar essa oportunidade. Se o Tottenham conseguir neutralizar o Bournemouth, jogar muito bem no primeiro tempo, como ele fez contra outras equipes, a gente pode trabalhar contra o Bournemouth ou a favor do Tottenham. Porém, o Bournemouth é um time muito traiçoeiro, de bom contra-ataque, de boa velocidade, que pode complicar a vida do favorito. Então, muita atenção na sua leitura de jogo. Se você é um Panther por aqui, os últimos jogos entre eles, o Tottenham em casa perdeu por 3-2 e venceu por 3-2. E na casa do Bournemouth tivemos 2-0, 3-2 e 0-0.
Então, em apenas uma situação, nós tivemos um jogo de poucos gols. Eu gostaria de pensar no cenário de over 1,5, mas com esse tipo de cotação aqui não dá. Eu gosto de pensar no cenário de 2,5, com uma cotação mais alta, mais valorizada, obviamente. Não duvido que novamente aqui a gente possa ter um ambas marcam. O Tottenham se defendeu muito mal contra o Brighton e o Bournemouth vem marcando uma média de mais do que 2 gols por jogo fora de casa, tá? Então acho que esse 2,5 e esse ambas marcam pode ser interessante, desde que você obviamente evite esse tipo de cotação aqui de 1,40 e pense numa cotação um pouco mais valorizada. Dá para pensar também nos cenários de gols no final, porque essa estatística do Tottenham fala muita coisa pra gente, tá? Lembrem-se, cuidado ao apostar seco aqui no Tottenham, porque o Bournemouth vem num momento muito bom. No mesmo horário, o Fulham enfrenta o Arsenal em casa. As duas equipes vêm pressionadas por conta de resultados ruins. O Fulham perdeu para o Burnley, que não vence praticamente quase ninguém. O Fulham conseguiu perder para o Burnley dentro de casa e perdeu para o Bournemouth. E eu não vou nem criticar a derrota para o Bournemouth, porque o Bournemouth vem num excelente momento. O Fulham eliminou a equipe do Everton aqui na Copa e vinha de um 3-0 contra o Newcastle, derrota. Então aqui, eliminando o jogo de Copa, a gente tem 3 derrotas consecutivas na Premier League. O Arsenal perdeu para o West Ham, mas de novo, eu não considero esse resultado uma zebra, foi um tropeço, mas não considero uma zebra porque mesmo o mercado colocando a cotação do Arsenal a 1,30 e poucos, o West Ham tinha que ser respeitado pelo que ele vem fazendo na competição. Infelizmente o Paquetá saiu machucado, não sei o quão grave é a lesão do Paquetá, mas o West Ham vem jogando muito bem, inclusive com destaque para ele. Então eu não considero que foi uma zebra. E o empate com o Liverpool em Anfield, que foi um resultado também normal, né? Então o Arsenal também vem um pouco cobrado, mas talvez a cobrança maior do Arsenal seja a parte ofensiva. A equipe não conseguiu marcar nenhum gol contra o West Ham. O West Ham fez sim um jogo compactado muito bem, mas eu acredito que várias oportunidades claras de gols foram apresentadas para os atacantes do Arsenal, inclusive, e talvez direcionando isso para o Gabriel Jesus, ele não aproveitou. Provavelmente vai escutar algumas coisinhas aí da imprensa da torcida e no vestiário. E talvez a gente tenha uma tentativa de resposta contra o Fulham. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que tanto o Arsenal como o Fulham são equipes que conseguem sair na frente com alguma frequência. O Arsenal um pouquinho mais, né? Mas o número de vitórias é igual. Porém, o Arsenal falhou menos em marcar, ou seja, ele marca com mais frequência, só que o Fulham marca mais vezes. Olha que curioso, né? Ele ficou mais jogos sem marcar, porém quando marcou, marcou mais vezes. Tanto é que o ataque do Fulham dentro de casa é melhor do que o ataque do Arsenal fora de casa. E a defesa do Fulham é um pouco pior também, né? Ficou menos jogos sem sofrer gol do que o Arsenal. O primeiro tempo das duas equipes não é bom. Então nós temos sim um favorito definido pelo mercado, mas nós não temos uma entrega de superioridade do Arsenal fora de casa com muita frequência. Número de vitórias, derrotas, gols sofridos é idêntico. O número de gols marcados do Fulham é maior. Então perceba que o Arsenal não consegue ser superior em praticamente nenhum quesito. No segundo tempo, as duas equipes melhoram. Número de vitórias é igual, número de gols marcados, o Fulham continua maior, número de gols sofridos, o Arsenal melhora um pouquinho, sofre um pouco menos. E o número de derrotas também. No quesito bola aérea, aqui sim, o Arsenal se destaca muito, e ele tem utilizado bastante esse fundamento, tentou muito contra o West Ham marcar o seu gol de bola parada, de cabeça, não conseguiu, contra o Luton Town conseguiu, contra o West Ham, na verdade, ele conseguiu sofrer, né, com o seu ex-jogador ali, se eu não me engano, o zagueiro grego. E no momento dos gols, nós temos o Arsenal marcando muito nos últimos minutos. Inclusive, o Arsenal, se eu não me engano, é o time que mais marca, ou um dos times que mais marcam nos acréscimos. E é uma equipe que sofre bastante no meio e no final do primeiro tempo. Já a equipe do Fulham também é uma equipe que marca e sofre bastante no final do jogo. Depois dos 60 minutos, quase 55% dos gols sofridos. Então, para você que gosta de trabalhar um over limit, de preferência naquele jogo desempatado, pode ser interessante. Se você é um trader assim como eu, para conseguir trabalhar a favor do favorito por aqui, a gente vai precisar de um Arsenal se comportando totalmente diferente do que ele vem se comportando até o momento, né? Como a gente já viu, o Arsenal não vem apresentando padrões de superioridade no primeiro tempo fora de casa. Então, qualquer posicionamento seu a favor do Arsenal pré-jogo será muito mais pautado no peso da camisa, na confiança que você tem na equipe ou no que você está criando na sua cabeça pela equipe, do que propriamente do que o Arsenal vem apresentando. Então a minha dica para você é não faça nada espera o jogo começar, espera o Arsenal te surpreender, ok? Eu prefiro, como eu já falei, ser surpreendido do que ficar assustado com uma posição que está vindo contra mim, sabendo que o Arsenal não vinha apresentando tão bom primeiro tempo assim. Lembrando, Fulham em casa é chato, torcida muito chata,
e o time tem condição sim de complicar a vida do Arsenal por aqui. Se você é um Panther, não vou te indicar a vitória do Arsenal com essa cotação. Se o Fulham tem condição de marcar contra o Arsenal, se o Fulham tem condição de abrir o placar, você pode também ter uma possibilidade de valorização da cotação do Arsenal. E ele vem sofrendo, né? O Arsenal vem sofrendo com frequência. Vamos ver aqui os últimos jogos. Sofreu 2 do West Ham, 1 do Liverpool, 1 do PSV, 1 do Aston Villa, 3 do Luton Town, 1 do Wolverhampton e 1 do Burnley. Então não é uma equipe 100% assim confiável defensivamente. Já o Fulham também sofreu 3 do Bournemouth, 2 do Burnley, 1 do Everton, 3 do Newcastle, 4 do Liverpool, 2 do Wolverhampton, 3 do Aston Villa e 1 do United. E as últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-2, 3-0, 2-1, 1-1, 3-0. É um jogo, na minha opinião, para a gente começar a pensar no over 1,5, tá? Dá para pensar também no 2,5 e eu não duvido que a gente possa ter também um ambas marcam por aqui. O melhor dos mundos para trabalhar esse 2,5 é o jogo desempatado. Lembre-se que as duas equipes vêm de resultados ruins, o Fulham vem de resultados piores, se a gente for poder listar aqui na balança quem vem de resultados piores, o Fulham vem de um resultado pior, mas em relação à briga, o Arsenal vai ser mais cobrado, porque o City está se aproximando, o City tem um jogo a menos, se o City vence esse jogo a menos, ele cola no Arsenal, então pelo desempenho ruim e ofensivo contra o West Ham, o Arsenal também vai ser bastante cobrado. E a gente pode ter um jogo de respostas por aqui, mas eu acredito que essas respostas vão aparecer ao vivo e não no nosso querido pré-jogo. Para a gente finalizar, se você quiser complementar a sua grade de trabalho, nós temos os dois favoritos em Israel. O Maccabi Tel Aviv pega o Hapoel Haifa, muita cautela, porque nós temos uma cotação baixa, mas um adversário chato. O Hapoel Haifa, como mandante, tem apenas 2 derrotas. E nós temos também o Maccabi Haifa contra o Hapoel Tel Aviv, outra equipe que está próxima aqui da liderança, né? O Tel Aviv dentro de casa tem apenas 2 derrotas também, então 2 equipes favoritas em Israel enfrentando 2 mandantes complicados. Ok, meus amigos? De novo, muito obrigado pela tua companhia durante todo esse ano de 2023. Meu voto para que você tenha um excelente ano com muita saúde, muita prosperidade para você, sua família, todos os seus entes queridos. Fica um abraço aqui do fundo do coração para você e a gente se vê, se Deus quiser, no ano que vem. Valeu!